Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas neste domingo, dia 20 de outubro de 2024. E nós voltamos aqui para continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo Juízes capítulo 3. E eu convido meus irmãos já a abrir suas Bíblias e a acompanhar a leitura da palavra de Deus. Que diz: se são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Agora já era uma nova geração, a geração pós-conquista, as guerras da conquista da terra. Foi de uma geração, aquela geração lá liderada por Josué. Agora temos uma nova geração que não viu aquelas guerras da conquista. Versículo 2: fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Aqui nessa Bíblia está entre parênteses. É uma justificativa do escritor bíblico para aquela situação, né? Dizendo que o povo que não tinha visto a guerra, Deus usou aquelas nações que ficaram. É claro que outros textos já disseram que elas ficaram porque o povo foi negligente em cumprir a ordem do Senhor, mas aqui ele dá um outro motivo, é para que a nova geração fosse treinada para a guerra também. Versículo 3: os 5 governantes dos filisteus, ele vai alistar aqui os povos que permaneceram na terra que deveria ter sido conquistada. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Então, aqui outro motivo que o autor bíblico apresenta para aquelas nações terem permanecido até então. Era tipo para testar a fidelidade do povo de Deus. Mas, de novo, já foi dito lá atrás que também o motivo é porque o povo foi negligente. Então ele está listando vários motivos pelos quais o povo, as nações cananeias permaneceram. Versículo 5: os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, que Deus havia ordenado que fossem aniquilados. Tomaram as filhas, olha o verso 6. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Eu disse no começo da leitura de Juízes que este é um dos livros mais tristes da Bíblia. E aqui está um versículo muito triste. É quando o povo de Deus se mistura, acha natural se misturar com outros povos. Isso está acontecendo hoje com tanta naturalidade, apesar do apóstolo Paulo dizer que não há como unir luz e trevas, unir em comunhão a luz e as trevas. O que tem de pessoas que confessam a fé cristã e têm se unido com alguém que não tem compromisso com a fé cristã é uma coisa muito comum nos nossos dias, né? E alguém já me perguntou até recentemente o que eu acho disso. E eu vejo apenas o nível de maturidade cristã. Quando uma pessoa concorda em compartilhar a sua vida, vamos dizer assim, vida sentimental, com uma pessoa não cristã, ela apenas está mostrando que o nível de compromisso que ela tem com Cristo, porque quando a pessoa tem um elevado nível de compromisso e de maturidade cristã, ele não quer compartilhar a coisa mais importante da sua vida, que é o seu projeto familiar, com uma pessoa não cristã.
Essa é a minha opinião. Versículo 7. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Olha, continua a tristeza aqui. Pois se esqueceram do Senhor, não se esqueça do seu Deus. O cristão caminha olhando para Cristo, é o que diz o autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 12, versículo 2. E prestaram culto aos Baalins e a Azerá. E aqui eram deuses da fertilidade, cujos cultos envolviam orgias sexuais. Os israelitas baixaram a esse nível. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Agora o povo de Israel está sob o domínio, do Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Na minha Bíblia tem uma nota de rodapé que diz até Naarim, também no versículo 10. Né? Aran-Naraim é outro nome para o Cuxã-Risataim, ou, Cuxã-Risataim não, para a Mesopotâmia, aqui. É um outro reino, né, que tem essa tradução. Versículo 9. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes enviou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. Aqui agora começa esse zigue-zague, esse vai e vem. O povo desobedece a Deus, Deus manda o castigo através de um inimigo que os conquista e os domina. Eles se arrependem, clamam a Deus, Deus manda um libertador, eles servem a Deus durante um tempo sob a liderança daquele libertador, depois voltam a pecar e a novamente ser subjugado por um povo, um daqueles povos, né? E uma coisa lamentável, infelizmente muitas pessoas estão bem com Deus durante algum tempo, daqui a pouco já estão negligenciando sua vida com Deus, e aí enfrentam, às vezes se voltam para Deus quando enfrentam uma crise, e aí Deus o livra, né, o liberta, e a pessoa... Isso ainda acontece hoje, na prática, com cristãos na atualidade. Versículo 10. O Espírito do Senhor veio sobre ele, sobre o Otoniel, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Então, Otoniel se tornou aí um líder do povo de Israel e durante a sua vida durante 40 anos, o restante da sua vida, a terra teve paz sobre o seu domínio. Ele não era um rei, mas era uma espécie de um líder aqui. É um juiz. Ele está aqui no livro de Juízes, então ele se torna um juiz de Israel. Versículo 12. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Agora eram os moabitas, uma nação vizinha que dominou sobre os israelitas porque eles desobedeceram a Deus. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Então ele conquistou essa cidade de Israel, provavelmente uma importante cidade de Israel, numa aliança dos moabitas com os amalequitas e quem era o outro aqui? E os amonitas, moabitas e amalequitas. Em coalizão aí, lutou contra Israel e dominou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. 18 anos sob o domínio de um reino vizinho. Por quê?
porque desobedeceram a Deus. Versículo 15. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho de Benjamim, do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Então mandou aí o pagamento de um tributo que o rei de Moabe exigiu dos israelitas, mandaram por meio do Eude. Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento e a tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Escondeu uma espada aqui debaixo da roupa, uma espada não muito longa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. O rei de Moabe era um homem muito gordo aqui, tem essa informação. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores que tinham levado a prata lá para pagar o tributo para o rei de Moabe. Versículo 19. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. Então ele quis falar com o rei em particular. O rei respondeu calado, e todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. A espada que estava escondida debaixo da roupa, ele cravou completamente na barriga do rei. Versículo 22, até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. O Eude aplicou a espada aí no rei e não retirou a espada. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Ele saiu e trancou a porta com o rei morto lá dentro. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Acharam que ele estava usando o banheiro. Cansaram-se de esperar, e como ele não tinha a porta, como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor caído no chão, morto. Esse foi o tempo necessário para o Eude fugir. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Agora formou-se um exército. Na Bíblia não diz, provavelmente já estava combinado aí o Eude, pelo menos com algumas pessoas, né? E agora forma-se um exército atrás dele, já que ele foi lá e matou o rei. Do rei do Moabita, que era o país que dominava sobre Israel naquele momento. Versículo 28, sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão, que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos, nenhum só homem escapou. Naqueles dias, Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. Agora, então, foi o período de liderança de Eude, como juiz, líder sobre Israel. Os israelitas, nessa fase do livro de Juízes, esses líderes não se declaram rei, não se declaram reis, eles apenas se tornam um líder natural do povo quando os lidera na libertação do domínio de algum outro povo. Versículo 31, para terminar, depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus
com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Então aí um versículo só resume a história de um homem que também foi juiz, o Sangar. Não se sabe detalhes da vida dele, não se conta como os filisteus dominaram Israel nesse período, só se fala que o Sangar matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Parece que ele não tinha uma lança propriamente dito. A aguilhada de boi era uma espécie de um ferrão que se usava para tocar os bois, né? E aí ele também foi um libertador de Israel, mas um juiz aqui no livro dos juízes, né? E assim nós vamos caminhar com uma sucessão dessa situação. O povo peca, desobedece a Deus, os inimigos os vence e os domina como castigo de Deus. Eles se arrependem, pedem perdão ao Senhor, Deus levanta alguém para libertá-los e liderá-los, e agora estabelece um novo juiz sobre Israel durante um período, né? E assim caminha a história do livro de Juízes para culminar num final muito triste lá no final do livro dos Juízes, né? Depois vem, vamos dizer assim, um refresco com o livro de... depois de Ruth vem 1 Samuel, e aí que nós vamos ter um tempo em que Samuel lidera o povo de Israel, é o último juiz, e ele estabelece, Deus o usa para estabelecer o reino a Israel. Nós vamos chegar lá. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, que nós andemos em fidelidade ao nosso Deus. Amém, povo de Deus? Se você gostou da leitura deste capítulo, deixa um like nesse vídeo aí, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, esse vídeo aí para que ele alcance mais pessoas. Comente o que você achou dessa leitura aí nos comentários do vídeo. E se alguém é novato por aqui, não está inscrito no nosso canal, gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Palavra de Deus, está convidado a se inscrever no nosso canal. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, meu Deus, pela noite de paz, pelo novo dia, pela semana que se passou e pela nova semana que vai se iniciar. Obrigado a Deus pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia suprir em nossas mesas. Obrigado pela saúde, ó Deus, pelo novo dia, nova oportunidade de novas experiências, novos aprendizados, ó Deus. Obrigado por poder começar esse novo dia aqui lendo a palavra e buscando a sua face em oração. Obrigado por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos nos unir, ó Deus, em torno da sua palavra. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse novo dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre a saúde dos meus irmãos, preservando a saúde de quem está saudável, restaurando a saúde de quem está doente, operando milagres a favor do seu povo. Ó Deus maravilhoso, curando os enfermos, seja por um toque sobrenatural do Senhor, seja usando os médicos, os medicamentos, as internações, as cirurgias, segundo a sua vontade. Ó Deus, mas opera a favor do seu povo e preserva a saúde de quem está saudável, renova as forças a cada manhã para cuidar das nossas responsabilidades. Que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos lares, que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor, que a paz, o amor e a alegria do Espírito Santo estejam presentes nas nossas casas, nas nossas vidas, nos relacionamentos dos casais, nos relacionamentos dos pais com os filhos, nos relacionamentos dos irmãos, trazendo harmonia nos lares, e cada casa seja um lugar de paz, de amor, de estabilidade, de segurança, de crescimento. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos. Ó Deus, para que haja prosperidade. Ó Deus, abre portas de emprego para quem está desempregado. Dê soluções financeiras para quem está endividado. Dê sabedoria a cada um para administrar com muita responsabilidade os recursos que o Senhor tem suprido na vida de cada um dos meus irmãos. Ó Deus, que a sua bênção esteja sobre as nossas igrejas. Ó Deus, hoje é domingo e a maioria do seu povo vai se reunir em culto ao Senhor, a igreja, o povo do Senhor em comunhão,
na presença do Senhor, celebrando a Cristo e o seu sacrifício na cruz em nosso lugar. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre as igrejas que estão sem uma liderança pastoral. Levanta homens piedosos, tementes ao Senhor, segundo o seu coração, que apacente o seu rebanho com sabedoria e com prudência, meu Pai. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre a obra missionária, sobre os missionários lá no campo missionário, protegendo, dando sabedoria para fazer bem o seu trabalho, abrindo portas diante de cada servo seu para que, ó Deus, possam alcançar muitas vidas com o Evangelho de Jesus Cristo. Cerca com a sua proteção, especialmente aqueles missionários que estão em lugares onde é proibido pregar o Evangelho, onde corre o risco de serem perseguidos, presos, mortos, expulsos do país. Ó Deus, em nome de Jesus, faça prosperar a obra dos seus servos. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar. Ó Deus, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo e o livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos levar essa bênção por onde quer que formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã, às 5h30, estaremos aqui novamente, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.